O mercado está subindo há muito tempo e tem muita gente falando que esse movimento está exagerado e que a gente deve estar tendo uma queda forte logo logo. Será que isso é verdade? A gente está vendo a maior impressão de dinheiro da história, inflação subindo e alguns sinais importantes em que a gente precisa avaliar. Hoje eu vou trazer aqui a opinião de um dos traders mais bem conceituados do mundo, Larry Williams, uma máquina dentro do mercado financeiro. Vou comentar aqui sobre o vídeo onde ele fala exatamente sobre isso. Será que o mercado está fazendo topo? Será que a gente vai ver quedas fortes? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos pro vídeo. Salve, salve, minha gente, seja muito bem-vindo, eu sou o Fabrício Lorenz, analista de investimentos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre topo de mercado. Será que tá por vir? Tem muitas pessoas falando que sim, tem muita gente muito bem conceituada, entendendo que vários indicadores estão muito esgoelados, e aí fica aquela questão: será que eu tenho que vender todas as minhas posições? Será que eu preciso fazer hedge, me proteger? Será que eu deixo de entrar no mercado justamente tentando antever um movimento de queda forte? A gente acabou de ver na pandemia, que o mercado derreteu 50%, é isso que eu vou falar hoje, olhando a perspectiva do Larry Williams, que é um trader, um dos mais bem conceituados do mundo hoje. Para quem não conhece ele, ele é o detentor do recorde mundial de rentabilidade no campeonato de trade. Ele fez 10 mil dólares virar nada mais nada menos do que 1 milhão e 100 mil dólares em um único ano. Ninguém conseguiu fazer nada maior do que isso. E agora ele tem uma outra mensagem aqui. Será que o mercado está perto de um topo? Segundo os indicadores que ele mostra, onde ele vê juros, onde ele vê ouro, petróleo, desemprego, inflação, títulos, ele traz todos esses conceitos reunidos para entender se realmente o mercado está fazendo topo. E, segundo as análises dele, sim, o mercado está fazendo topo, mas tem algo muito mais importante do que isso. A informação relevante que eu quero trazer aqui é sobre o que vai acontecer depois disso. Será que a gente vai ter uma magnitude grande ou pequena? E depois vai continuar caindo ou vai ser uma oportunidade de compra? Esse é o ponto principal que eu vou discutir aqui ao longo do vídeo. Então, antes de a gente começar aqui, se tu já é inscrito, capricha nesse like. Se tu não é inscrito, seja bem-vindo, pode se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho para te receber os próximos conteúdos. Então vamos nessa, que eu vou trazer aqui o senhor Larry Williams. Então tá aqui ele, um vídeo que ele fez no dia 11 de junho falando justamente sobre o evento no final do mês, início de julho. Vamos lá, que eu vou comentar ponto a ponto do que ele fala aqui. Então a questão é a seguinte, aqui ele traz um pouco do último relatório que ele fez e ele lança a pergunta: será que vai vir um mercado urso, né, um mercado de queda aqui pra frente? E no final das contas ele ainda fala que, no final do vídeo eu vou te deixar um tradeaço que tu vai gostar. Então o negócio é o seguinte, no último relatório dele ele disse que o mercado americano ia fazer um pico em abril e depois ia fazer um fundo em junho. Mas peraí, Fabrício, o que tem a ver o mercado americano com o nosso? Cara, o mercado americano impacta em todos os mercados, muito em nós, tá? Se nós tivermos uma queda lá no mercado americano, muito provavelmente a gente vai ter uma queda aqui também. Muito importante a gente olhar para lá, para o que os indicadores de lá estão se analisando, porque a gente sabe que o que acontece lá impacta aqui. A bolsa deles é muito grande e a nossa pochete é pequenininha, então tem tudo para andar junto com a deles. E aí ele já lança o seguinte: os fundamentos não indicam um mercado baixista, pelo menos não por enquanto, mas ao longo do vídeo ele explora até quando provavelmente a gente vai estar vendo isso. Ele dá uma brincada, né? Cara, não vai ser Trump, não vai ser Biden que vai modificar o nosso mercado, os fundamentos estão indicando para cima. Então aqui ele dá uma explorada no que ele tinha entendido naquele momento no Triple K, que é o índice deles, e aí ele simplesmente reforça o fato de que ele tinha visto lá um topo em abril e um fundo mais ou menos em junho, e é o que está se desenhando. Agora ele traz aqui um slide que fala dos ciclos e ele deixa uma coisa muito clara, que os ciclos eles não servem para entender a amplitude do movimento e simplesmente o momento de inflexão. Então quando a gente vê esses longos movimentos aqui dos ciclos, na verdade ele só está nos mostrando aonde o mercado tende a inflexionar. Repara aqui, aqui embaixo inflexionou em março e aqui ele está vendo uma inflexão em abril e aqui uma inflexão em junho. Tá? Esse aqui então é um movimento preditivo de ciclo que não leva em conta a tendência. Então ele reforça aqui, tá? Ciclos não prevêem tendência. O ciclo só prevê aonde a gente deve estar vendo um momento de inflexão. Ele não nos dá a magnitude de alta ou de baixa, simplesmente aonde a gente vai estar vendo a marcação de um topo ou fundo no tempo. E aqui ele dá um exemplo de como a gente pode fazer isso. Repara que a gente tem aqui uma tendência e essas linhas pretas aqui são as linhas de ciclo, de inflexão, que é mais ou menos aonde acontecem. É claro que esse indicador que ele vai mostrar de referências de ciclo, ele não é exato, assim como todo indicador que a gente tem na análise técnica, né? Ele não tem 100% de assertividade e ele também não é 100% exato. Não é assim, o FR14 chegou em 27,50, a gente compra. Não, existe uma faixa onde a gente tem que ficar de olho e que ali pode acontecer uma inflexão.
Repare que dentro dessa tendência de alta, esse ciclo aqui conseguiu pegar os fundinhos, né? Conseguiu pegar os fundos da tendência de alta, ou seja, as correções de uma tendência de alta. Não necessariamente foi uma inflexão da tendência e simplesmente o início de uma correção para uma retomada da tendência. Então, muitas vezes os ciclos vão apenas nos mostrar o quê? A correção. Mas, claro, tem outros indicadores aqui que auxilia ele a entender se a gente está numa reversão ou numa correção. Que ele mostra aonde ele entende pelo indicador dele aonde o mercado deve vir. Repara aqui, o entendimento aqui é que o mercado comece a cair no final de junho e marque um fundo ali na metade de julho. Repara. E aqui ele especifica o seguinte, ele quer começar a procurar por compras nesses meados aqui, porque por ali o mercado pode estar fazendo um fundo. Isso significa que a gente deve estar vendo um movimento de queda nessas próximas movimentações, nesses próximos pregões. Aqui ele mostra então um indicador que ele utiliza, né, que é o Williams True Seasonal, onde ele consegue mensurar o movimento para frente do que tende a vir no mercado, utilizando aqui também a análise em cima do Triple K. E olha ali ele sinalizando que em torno de julho a gente deve estar vendo o fundo. Então a gente deve estar vendo um movimento de queda pelo indicador dele e depois uma volta para retomada de alta. Olha. Aqui então ele está mostrando o índice Dow Jones, que é um que eu acompanho com bastante frequência. Repara que aqui, ó, um pouquinho antes de abril, o indicador dele estava sinalizando fundo e, de fato, o mercado veio, deu uma afundada e depois voltou a subir, que era o que o indicador também estava sinalizando. Agora, o indicador está sinalizando queda. O mercado está basicamente nas máximas e o indicador está sinalizando que a gente deve estar tendo um movimento de queda daqui para frente. Aqui ele está trazendo então um padrão no tempo. Usualmente acontece um rally nessa época do ano, mas nos últimos 5 anos aconteceu uma balançada no padrão, deu uma misturada que não se repetiu nesse padrão. Então, olha isso. E aí agora ele começa a falar de fundamentos. Isso aqui é uma coisa muito, muito legal, porque ele trata o mercado não só como o gráfico, mas ele gosta de também analisar o contexto macroeconômico do mercado para entender se aquilo que ele está planejando nos trades tem embasamento no fundamento. Ele fala o seguinte, cara, fundamentos são fracos para entender movimentos de swing, né? Mas os fundamentos te dão a convicção necessária para te segurar posições. Você tem que acreditar em alguma coisa, né? Você tem que acreditar que o mercado está em alta, digamos assim. E ele calca isso com base nos fundamentos. E ele traz aqui, né, que em 2020 o mercado ficou subindo por causa dos fundamentos. Isso, inclusive, acredito eu que ele faz uma referência naquele vídeo que ele fala sobre o fundo da pandemia, né, que ele estava pensando em fazer operações longas, e aí ele traz aqui o porquê que ele estava pensando nisso também. Nesse gráfico ele traz então a ideia dos fundamentos. Repara que aqui eu tenho no gráfico o ponto A e o ponto B. Os fundamentos trazem os preços do ponto A para o ponto B. E o que é toda essa movimentação, todos esses swings aqui? Técnica, notícia, emoções, tudo aquilo que traz volatilidade no movimento curto. Mas no movimento longo sai de A para B e isso quem calcula são os fundamentos. Ele traz um exemplo aqui do Tommy, que foi um gerenciador, né, um management do Dodgers, em que ele tinha a seguinte frase: Deus pode estar atrasado, mas Deus nunca está errado, né? E aí ele faz analogia com relação ao valor, né? Ou seja, o valor pode estar atrasado, mas nunca está errado. O que ele quis dizer com isso? Que tu não vai comprar agora e o mercado vai subir por causa do valor, por causa dos fundamentos. Ou seja, pode ter um delay, um atraso em relação ao valor daquela ação que a gente está comprando, mas o valor nunca vai estar errado. Se aquele valor se a análise do valor estiver certo, se existir aquele valor propriamente dito, os preços vão subir. E aí ele fala o seguinte, cara, é nas tendências que a gente consegue os grandes lucros. Agora, como é que a gente vai ter tendência? A gente só vai ter tendência dentro de uma ação se nós tivermos valor dentro daquilo. Se de fato a empresa estiver gerando valor para a sociedade e naquele momento a empresa está com a ação barata. Então a gente só consegue ter um deslocamento do preço A para o preço B se nós tivermos valor e com isso, com o valor, termos uma tendência e aí sim tentar surfar essa tendência. E agora ele traz um ponto muito importante, cara, que ele fala, para ter tendência precisa de tempo. Tempo é o nosso maior amigo. O tempo é amigo daquele que é paciente e inimigo do impaciente. E é por isso que os day traders têm tanto problema, porque estão operando contra uma variável extremamente importante que é o tempo. Já os swing traders não, eles têm um tempo favorável, eles podem ficar dentro de uma operação por bastante tempo. Então, e como é que a gente consegue um swing grande por bastante tempo?
com valor. Agora, a análise que ele traz aqui é sobre o petróleo, ouro e tesouro, que afetam o mercado de ações. E a pergunta que ele traz é, isso é uma correlação ou uma causa? Ou seja, será que olhar para os gráficos do petróleo, do ouro e do tesouro vai nos auxiliar no que entender, no que esperar no movimento de ações? E a resposta é sim, e ele traz isso aqui. Então tá aqui o gráfico do petróleo, né? E a noção do que ele vê daqui para frente. Então repara que tem um movimento de queda aqui esperado, mas depois um novo rally. Então, o que ele está se preparando aqui é para esse movimento de queda. E lembra que isso aqui é um indicador de ciclo. O indicador de ciclo não dá a magnitude da queda. Então, apesar de parecer pouco aqui, pode ser muito, tá? Mas ele está se preparando para uma queda e também para uma compra mais para frente, já que a gente está vendo aqui o indicador também flexionando no fundo. E a questão é a seguinte, por que o petróleo afeta o mercado de ações? Porque o petróleo dirige a economia, né? Guia a economia, drives the economy, que ele fala. E olha só, aqui a gente tem o gráfico do petróleo. Olha a inflexão que ele está esperando aqui no indicador dele para o petróleo. Repara, aqui a gente consegue ver uma inflexão, tá? Tanto em junho como também ali meados de julho, para depois fazer novas máximas. Então aqui ele traz o movimento do ouro, né? O que ele viu lá no indicador dele e como isso aconteceu de fato aqui com o movimento dos preços. E aqui então a previsão dele para o ouro nos próximos dias. E aí que ele reforça o preço de que ao olhar para o petróleo e para o ouro, a gente consegue ter uma noção sim para onde deve estar indo o mercado de ações. Para no seguinte, aqui ele fala sobre o que ele estava prevendo lá em 2020, né? Quando ele viu aqui no tempo de ciclo dele que o movimento do ouro era para baixo e depois ia inflexionar em aqui abril. E foi mais ou menos o que aconteceu. Depois o mercado fez um rally, fez aqui uma nova inflexão, aqui falhou em fazer uma inflexão, aqui fez uma nova inflexão e aqui é o que ele espera. Ó, repara, julho, movimento de fundo para o ouro. E agora o seguinte, o gorila na sala, ele fala sobre a curva de juros baixistas. O que ele traz aqui, cara? Ele traz o seguinte, nas últimas recessões que o mercado teve, a curva de juros inclinou para baixo. Então, o ponto principal que a gente precisa ver através do indicador da curva de juros é se tem uma inclinação para baixo. Se acontecer uma inclinação da curva de juros para baixo, é porque, opa, pode vir movimento importante. Olha o que aconteceu em 2008. Em 2008, nós tivemos um rebaixamento da curva de juros e aconteceu o que aconteceu, que a gente já sabe, né? E aí, onde é que nós estamos agora? Bom, tá aqui, ó. Ó, aqui está a curva de juros atual. Repara que ela ainda não inflexionou para baixo, tá longe disso, né? Mas ela perdeu inclinação. Esse é um ponto de atenção para ele, tá? A curva de juros estava ascendente e agora começa a perder um pouco de inclinação. Lembra que em 2008 tivemos a inclinação baixista e o mercado derretendo. Então esse é o ponto em que a gente precisa analisar. Bom, e a questão dos débitos, né? A gente tem muito débito e a gente tem muito dinheiro em circulação, que pode causar inflação. E aí, isso é um problema? Todo mundo que ele fala tá falando sobre débito ou inflação, né, cara? E isso está sendo uma grande preocupação. Mas ele também comenta que ele até um certo momento achava que isso era um problema. E na verdade não. Depois de muito estudo, ele viu que isso era algo bom para o mercado. Que o mercado, quando nós tínhamos essa situação, as ações do mercado subiam. Então, a gente está vendo uma situação, um cenário em que produz movimentos de alta para o mercado. Tem mais dívida? Sim, mas pode significar algo bom também, porque na verdade a gente tem mais dinheiro em circulação. E aqui o atestado dele é que mais dívidas não parece ter um impacto na moeda, né? Porque a gente está em outro cenário agora. Mais dinheiro em circulação é bullish, ou seja, mais dinheiro em circulação é alta para o mercado. Foi isso que ele atestou nos estudos dele. E aí ele traz aqui os indicadores dos indicadores, que é a taxa de desemprego. Para ele, um grande indicador que pode sinalizar se a gente está por ver uma recessão é esse cara aqui. Se tem um indicador para acompanhar, é esse cara aqui. Índice de desemprego. Segundo ele, quando nós temos um aumento no desemprego, é ali que começa a passar uma ideia de recessão. E é isso que a gente viu aqui nas últimas. Ó. Agora, na pandemia, né, houve um estouro desse índice, muita gente desempregada, mas aconteceu isso também lá na nossa última recessão, também no início de 2000. Então, quando acontece esse acréscimo forte aqui, né, do índice, naturalmente nós estamos vendo o período em uma recessão. E é o que ele quer ficar de olho aqui, é quando esse índice começa a inflexionar para cima. Ou seja, quando a gente sai de um momento em que nós temos menos pessoas ou desemprego caindo para um desemprego subindo, esse seria um outro gatilho. Então, primeiro gatilho, taxa de juros flexionada para baixo. Segundo gatilho,
índice de desemprego inflexionando para cima, o que não aconteceu ainda em nenhum dos dois. Aqui ele trata, ó, repara que o índice segue no movimento de queda, então por enquanto não tem por que se preocupar. Agora, presta atenção nesse indicador aqui, cara. Onde estão os empregos? Em 3 lugares significa o quê? Então a gente acabou de ver que o indicador de desemprego está caindo. Da onde estão vindo os empregos? Bom, o ponto principal aqui, ó, é esse cara aqui, que é basicamente o quê? Restaurante e hotel, é lazer, né? Olha como em maio teve um aumento muito significativo do número de empregos nesse setor. Isso significa o quê? Significa que a gente está vendo uma abertura dos mercados. E isso tende a ser o quê? Bullish ou bearish? É bullish, né? Ou seja, mercado de alta. E aqui ele dá uma brincada, né? O governo também teve um aumento significativo aqui, foi o terceiro maior, mas quando que o governo nunca está inflando, né? Então, tudo bem. O ponto principal é lazer, uma alta taxa aqui de emprego. Esse índice aqui, que é o índice principal da economia dos Estados Unidos, está extremamente altista. Olha só, no momento que nós tivemos recessões, foi o momento em que ele estava lá embaixo. Olha onde é que ele está agora. Está lá em cima, cara. Não tem nenhuma sinalização, segundo esse índice, de que a gente vai estar vendo um mercado bearish. Então, ele também não está preocupado. Esse aqui é um índice de impostos, onde a gente está vendo aqui, ó, houve um decréscimo do índice, tá, nos últimos meses, e agora tem um acréscimo do índice. E o que significa isso? Significa que as pessoas estão pagando impostos. E como é que as pessoas vão pagar impostos? Ganhando dinheiro. Então a gente está vendo aqui o índice explodindo, né? As pessoas estão ganhando dinheiro e, consequentemente, estão pagando mais impostos. E isso é uma sinalização positiva para o mercado. Esse é o índice de pagamento de dívidas. Olha só, desde 92 a gente teve um acréscimo muito forte aqui, né? Na última crise, 2008, 2010. Tivemos também uma alta aqui. E o pico foi justamente ali perto do início da pandemia. Depois disso, esse índice só caiu. As pessoas seguiram pagando as dívidas dela, inclusive no momento da pandemia, o que é algo muito positivo. E a inflação, hein? E a inflação? Todo mundo fala de inflação. E não é à toa não, né? Tá subindo, tá subindo. Qual é o medo que a gente precisa ter? Vamos lá. Aliás, meio tosquinho esse desenho aqui que ele colocou, né? Mas tudo bem, vamos pro conteúdo. Então aqui tem um índice de inflação, né? E repara que está em patamares normais, né? Não está em patamares lá muito altos. Por exemplo, aqui em 2007 estava em patamares bem altos, né? Aqui está em patamares normais, mas ele traz um ponto bem importante de quando que a gente deveria começar a se preocupar com a inflação. E aqui está o ponto. Ele pega esse gráfico para entender qual é o ponto em que a inflação, se chegar lá, a gente tem que começar a se preocupar. E esse ponto é 5%. Tá? Começou a bater em 5%, é um momento de muita cautela, porque a inflação está muito grande. E segundo aqui o que aconteceu no passado, foi o momento em que nós tivemos o início das recessões. E aí a questão é o seguinte, né? Olha, por enquanto a curva de juros está sob controle. Por enquanto, a taxa de emprego está sob controle. A inflação também. Agora, taxa de juros para baixo, índice de desemprego para cima, inflação perto de 5%. Bom, esses são os grandes sinais. Esses são os 3 pontos que a gente precisa ficar de olho, que por enquanto não estão acontecendo, mas eles começam a crescer, né? Então, assim, tem que ficar de olho, tá? E esse dado aqui é muito bom, cara. Olha só, o S&P subiu na média 0,5% por ano quando a inflação estava acima dos 5%, comparado com todo o histórico, que é um ganho de 5,3%. Ou seja, no momento que a inflação está muito alta, o mercado não anda. 0,5% é muito pouco, né? Frente aos 5,3% na média. Porra, é 1/10, cara. Uma grande diferença. Então aqui ele traz qual é a previsão para a inflação daqui para frente. Então mais de 2021, setembro, janeiro, expectativa é que tenha um caimento. A gente já viu que teve uma revisão para cima disso aqui, o que liga também um ponto amarelo, mais um, né? E aqui então ele só fala que, pelos dados, pelos estudos, a inflação não deve acelerar mais muito. Agora dando uma olhada no futuro, então aqui está o ciclo do ouro, né? Ele espera ali uma inflexão em torno de julho. Depois aqui a inflexão do petróleo, que ele já falou lá atrás, né? Uma inflexão também ali em torno de julho, para depois o mercado voltar a fazer novas máximas. Aqui nós temos os títulos. Ele fala que ele continua comprando título, ele quer se posicionar em título, que as correções são bem-vindas porque ele quer comprar, porque isso tem uma perspectiva de subir depois, mas que o petróleo deve dar uma caidinha. Aqui ele traz o indicador Money Flow Index, que é basicamente um indicador que sinaliza quando os grandes players estão comprando, e ele mostra ali então o que aconteceu isso nos últimos fundos. Resumindo, vamos ficar pronto para uma queda ali no final de junho, início de julho, mas depois, muito provavelmente, a gente deve estar vendo um movimento ascendente. E um padrão importante que ele traz, ó, o que aconteceu nos últimos junhos, né? Ele traz aqui o junho de 2020, teve um sell-off,
né? Ele traz junho de 2019, também teve movimento de queda, junho de 2018 também um movimento de queda, 2016 também um movimento de queda e o mercado depois voltou a subir. Então dá para fazer um trade na venda, é uma hipótese, né? Esse é o trade que ele traz aqui, mas também quem quiser se posicionar na ponta da compra, entenda que tem uma perspectiva de rally logo à frente, o que é uma ótima notícia, né? Esses são os indicadores, claro que não tem 100% de assertividade, mas ele usa isso já há vários anos e ajuda muito ele a fazer esses longos trades, esses longos swings calcados com os fundamentos. Muito bem, então esse é o vídeo do Larry Williams. Eu achei sensacional esse vídeo, ele traz muitos indicadores legais. O ponto importante, né, resumindo aqui, é que a gente deve estar vendo um mercado caindo. Não se sabe a magnitude, os ciclos não nos dão isso, mas de qualquer forma os ciclos também estão mostrando que a gente deve estar vendo a formação de um fundo em torno de meados de julho. E os fundamentos estão indicando um movimento de alta, então ainda o mercado segue bullish. Ponto de atenção, curva de juros se inflexionar para baixo, índice de desemprego se inflexionar para cima e inflação se começar a beirar os 5%. Aí sim, o patamar, a história deve mudar. Se tu gostou desse vídeo, deixa o curtir aqui embaixo. Eu vou botar aqui embaixo na descrição o link desse vídeo e também do site que ele tirou esses indicadores, para se você quiser ter um pouco mais de detalhamento, tu pode ver com mais calma, tá bem? Eu fico por aqui então, forte abraço e até mais.